Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meus pais já eram separados desde que eu tinha 9 anos. E desde o começo dessa separação, pelo fato do meu pai viajar muito a trabalho, eu fiquei morando com a minha mãe. Aliás, eu via meu pai muito pouco, uma vez a cada 2, 3 meses. E olha lá. E com o passar do tempo, isso foi ficando ainda mais espaçado. Os anos foram passando. Como já era de se esperar, minha mãe conheceu outro homem. A mãe era ainda muito jovem, sempre foi uma mulher bonita. Os dois começaram a se relacionar, até que resolveram morar juntos. Eu já conhecia o Renan, ele sempre me levava alguma coisa quando em casa, de modo que nem precisou fazer muito esforço para eu acabar simpatizando com ele. E também conheci o Gilmar, seu filho do primeiro casamento. O Renan era viúvo. Sua esposa tinha morrido quando o Gilmar era bem novinho, mas agora já era um rapaz dos seus 16 anos. Eu, na época, tinha 14. Enfim, fomos morar todos juntos na mesma casa, como uma verdadeira família. Eu, minha mãe, o Renan e o Gilmar. Sabe, aos poucos eu fui me acostumando com aquela situação nova. Eu e o Gilmar também fomos nos tornando mais próximos, mais amigos. A gente começou a conversar, mas eu juro, da minha parte, nunca tinha olhado para ele de um jeito que não fosse aquele de amizade mesmo, de adolescente. Para mim, ele era apenas o filho do novo marido da minha mãe, nada mais do que isso. Como se fosse até uma espécie de irmão que eu nunca tive. Claro que várias vezes eu já o tinha pego me olhando assim, de um jeito sintomático, digamos, mas nunca podia imaginar que ele tivesse algum interesse ou que estivesse gostando de mim. Só que um dia aconteceu algo que eu sinceramente não estava esperando. Eu o peguei no meu quarto, mexendo numa gaveta minha. Sabe, coisa mais esquisita. Eu fiquei olhando assim aquela cena inesperada. Ele mexendo nas minhas coisas, numa gaveta, no meu quarto. Coitado. Ele levou um susto tão grande que perdeu até a voz, quando eu perguntei o que é que ele estava fazendo ali. Ele não estava procurando nada, estava só mexendo mesmo. Sabe, sei lá, curiosidade talvez. Aos poucos, a partir daquele dia, eu comecei a sentir uma atmosfera diferente quando a gente se aproximava um do outro. Era uma mistura, assim, de, sei lá, uma emoção que eu não sabia exatamente o que era, ao mesmo tempo em que o coração começava a bater. E principalmente porque eu encontrei aquele dia lá, no meu quarto, mexendo nas minhas gavetas, eu percebi que ele também tinha um certo interesse em mim. Eu sentia, por exemplo, que o tempo todo tinha alguém me vigiando. E quase sempre, quando olhava na direção dessa pessoa, adivinha? Era sempre ele que estava com os olhos grudados em mim. E é claro que isso começou a mexer comigo. Porque o Gilmar era um cara bonito e eu não estava acostumada com aquele tipo de situação. Imagine, lá em casa, antes do Renan e a mãe se conhecerem, éramos apenas nós duas. De repente passei a conviver com o Gilmar, um rapaz bonito, que ficava o tempo todo me paquerando assim, mesmo que de uma forma tímida. Até que aos poucos, repito, isso começou a mexer com as minhas ideias. Tinha aquele detalhe de sermos parentes, já que nossos pais estavam vivendo como marido e mulher. Só que com o tempo, não sei exatamente o que aconteceu comigo, mas talvez até por prestar mais atenção nele, comecei a pensar, até que chegou um momento que eu senti que estava gostando daquele rapaz. Mesmo assim, não demonstrei nada para ninguém, muito menos para ele, pelo contrário. Fiz de tudo para que ninguém percebesse o meu sentimento. Só que é tão difícil, né? Disfarçar uma coisa que
qualquer um pode descobrir só de olhar nos olhos da gente. Mesmo assim, sem saber lidar com a situação, eu fazia de tudo para me esconder aquilo que sentia. Costumávamos passar o sábado sozinhos em casa, porque tanto minha mãe quanto meu pai, ou por outra, o pai dele, que eu já tratava de pai, trabalhavam o sábado todo, até 6 horas da tarde. Os dois, inclusive, trabalhavam na mesma empresa. Foi assim, aliás, que tinham se conhecido. E foi num desses sábados que aconteceu. Acho que já fazia uns 7, 8 meses que estávamos morando juntos ali na casa do pai do Gilmar. E naquele sábado, assim que saí do banho, dei de cara com ele parado no corredor. Eu costumava me trocar já no banheiro mesmo. E saí usando um moletom assim com uma toalha enrolada no cabelo. Imagine o susto quando saí pela porta e o vi ali parado, com os olhos grudados em mim. E ele me olhava de um jeito tão intenso, que eu juro, senti aquele friozinho na espinha. Fui pro meu quarto, terminar de secar o cabelo, até que pelas tantas, para minha surpresa, ele apontou a cara ali na porta. Eu vi pelo reflexo do espelho e perguntei se ele queria alguma coisa. No que ele perguntou: posso entrar? Ele fez a pergunta, só que não esperou pela minha resposta. Já foi abrindo a porta e entrando. Aí se aproximou, parou assim atrás de mim e ficou me olhando pelo reflexo do espelho. Até que fez aquele comentário: nossa, como você tá cheirosa. Também pudera, né? Acabou de tomar banho. Ele falou aquilo e colocou as duas mãos assim nos meus ombros e começou a me alisar, como se estivesse, sei lá, fazendo massagem. E tudo isso sem tirar os olhos dos meus, pelo reflexo do espelho, juro. Eu tentei até evitar, até porque fiquei com medo de que, sei lá, desse algum rolo depois, com a minha mãe, com o pai dele. Mas a verdade é que ele foi pouco a pouco assim se aproximando, tomou a minha frente e a gente acabou se beijando. Ele tomou a iniciativa e eu sinceramente não fiz absolutamente nada para impedir. Pelo contrário, deixei que tudo acontecesse. E foi um beijo tão gostoso. E a verdade é que aquele beijo transformou completamente a minha vida, porque eu já estava sentindo algo por ele. Isso não podia mais negar, mas ainda não tinha certeza do que era. Se estava apaixonada ou se estava apenas me sentindo atraída. Só que depois daquele beijo, toda e qualquer dúvida caiu por terra. Se bem que mesmo assim, ainda me fiz de desentendida. Tanto que depois do beijo, fiquei olhando sério para ele e perguntei por que é que ele tinha feito aquilo. E ele sorrindo, me olhando com aqueles olhos apaixonados, falou aquilo que bem lá no fundo eu já desconfiava. E mais do que isso, era tudo o que eu queria ouvir. Será que você não percebeu ainda, Luana? Desde que você veio morar aqui em casa, que eu não consigo pensar em outra coisa, se não é você. Depois daquela frase, adivinha? A gente se beijou novamente. Dessa vez, correspondi com mais paixão ainda. E uma coisa eu digo: se tivesse dependido só dele, teria acontecido mais coisas ali dentro daquele quarto. Mas eu acabei me controlando. Só que tudo mudou entre nós depois desse dia e daqueles 2 beijos. A gente não parava de se olhar pelos corredores da casa, em todo lugar onde estávamos, ali, na cozinha, na sala. A gente não parava de se paquerar. Ele sorria de lá e eu sorria daqui. Na verdade, a gente parecia 2 bobos, um sorrindo pro outro. Não sei até como nossos pais nunca desconfiaram de nada. Porque, olha,
Garanto que estava escrito na testa de cada um de nós o amor que estávamos sentindo. A gente vivia procurando motivos para ficar a sós. Tudo para podermos trocar pelo menos que fosse um simples beijo. O sábado era o nosso melhor dia, porque, como eu já falei, a gente ficava os dois sozinhos o dia todo. E foi, aliás, num sábado que não conseguimos resistir e aconteceu a nossa primeira vez. E olha, foi simplesmente um sonho. Nos apaixonamos ainda mais depois daquele dia. E como não podia deixar de ser, virou rotina. Sem ninguém saber, fazendo de tudo para os nossos pais não desconfiarem, acabamos nos tornando um casal de namorados. Mais do que isso, já que nos relacionávamos inclusive na cama. Pelo menos no sábado, éramos praticamente como marido e mulher. Uma noite, inclusive, o Gilmar cometeu a loucura de entrar no meu quarto e se deitar comigo ali na minha cama. Imagina se a mãe escuta algum barulho, ou o pai dele mesmo, e levanta para conferir. Eu estaria perdida. Apesar da minha idade, eu não era nenhuma bobinha. Sabia muito bem o que estava fazendo. E ele também, tanto que a gente se cuidava. Imagine uma gravidez inesperada naquelas alturas. Não gosto nem de pensar. Mas eu estava tão feliz, vivendo aquele romance que, mesmo escondido, era o romance dos sonhos. Na verdade, eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. Estava apaixonada. E tinha certeza de que ele também gostava de mim. De modo que estava vivendo um verdadeiro sonho de amor. Vivíamos trocando mensagens, mesmo estando ali um do lado do outro. Eu no meu canto, mexendo no meu celular, e ele também no canto dele, mexendo no celular dele, mandando mensagem, adivinha para quem? É engraçado porque nossos pais, às vezes, estavam os dois ali perto, e a gente fazendo declarações de amor por mensagem. Eles nem desconfiaram. Um dia minha mãe, inclusive, falou: vocês dois aí, em vez de fazer alguma coisa juntos, ficam enfiados aí dentro de casa, conversando nesse celular. Tem um mundo real lá fora, sabiam? Ah, se ela desconfiasse. Ah, se ela soubesse que o nosso mundo real era bem outro. E a cada dia que passava, eu me apaixonava mais e mais. Sabe quando você tem a sensação de estar vivendo um sonho? Claro que nem tudo eram flores. A gente também discutia, brigava às vezes. Eu não gostava, por exemplo, quando ele saía com algum amigo e demorava para voltar. Batia insegurança, batia o ciúme. Eu tinha medo que ele conhecesse alguém diferente, alguma menina na rua, e gostasse dela, se envolvesse com ela, porque eu, pelo fato de ser muito menina, não tinha tanta liberdade para sair como ele tinha, para não dizer nenhuma, praticamente. Quantas vezes eu fiquei ali em casa, sozinha e chorando, pensando nele sem parar, enquanto ele saía com os amigos e chegava tarde da noite. Ele dizia que não fazia nada de errado, e talvez até não fizesse mesmo. Mas adiantava dizer isso para mim? Claro que não. Mais do que isso, ele jurava que gostava de mim, que jamais faria nada para me magoar. A verdade é que a nossa história começou naquele sábado, e foi também num sábado que teve uma reviravolta. Para se ter uma ideia, pelo fato de ficarmos sozinhos o sábado todo, às vezes até banho a gente tomava juntos. E nesse sábado em questão, aconteceu exatamente isso. Não é gostoso a gente tomar banho de chuveiro com quem a gente ama? Claro que é. E a gente gostava de tomar banho juntos. Isso que estávamos fazendo aquele dia, já tínhamos feito 2, 3, 4 sábados, talvez.
E repito, era uma coisa tão gostosa, nós dois debaixo do chuveiro, a gente se beijando, até amor a gente fazia ali, debaixo daquela água corrente. Que delícia! Que coisa gostosa! É a gente fazer amor com quem a gente ama, no chuveiro, na cama, em qualquer lugar. Só que estava escrito que aquele sábado seria diferente dos sábados anteriores. A gente ali debaixo do chuveiro, curtindo aquele momento, quando, pro meu desespero, escutei aquela batidinha na porta e a voz da minha mãe. Luana, é você que tá aí, filha? Vai demorar? Eu senti aquele gelo na espinha. E agora, meu Deus? O que eu faço? Será que respondo? Será que... Eu fiquei apavorada. Não era pra mãe chegar naquele horário. Não devia... Olha, se fosse 4 horas da tarde, era muito. Como eu já disse, ela e o Renan, os dois, saíam do trabalho às 6 horas. Chegavam juntos, inclusive. Será que tinha acontecido alguma coisa para ela chegar mais cedo? Nós dois ali, debaixo daquele chuveiro, ficamos olhando um pro outro, com aquela cara de assustados, como que perguntando, e agora? Era só o que faltava. Como que a gente ia sair daquele bendito banheiro com a minha mãe ali, do outro lado da porta? Como eu não respondi, ela insistiu. Aí falei que já estava terminando. Estávamos os dois simplesmente apavorados, sem saber o que fazer. Eu não queria nem pensar na reação da minha mãe quando descobrisse que o Gilmar estava ali tomando banho comigo. O pior é que não ia adiantar eu sair primeiro e ele continuar ali. E depois dar um jeito de sair também, sem que ela visse, porque pelo jeito ela devia estar apertada. Quem sabe até ficasse ali esperando eu sair para logo entrar. E também não tinha nem como se esconder ali dentro, não tinha lugar. Pular a janela, nem pensar, não tinha como. O pior de tudo foi que não demorou muito. E ela bateu na porta de novo. Filha, não tem como você abrir essa porta para a mãe? Eu tô precisando. Quanto mais eu demorava, mais a mãe pedia que eu saísse, que eu terminasse o meu banho. Meu Deus, como que isso foi acontecer? E agora? Eu me senti perdida. Simplesmente não tinha escapatória para nós dois. A gente foi enrolando, tentando ganhar tempo, até que o inimaginável aconteceu. Eu não sabia, mas a minha mãe tinha uma cópia da chave do banheiro. Na verdade, nem cópia era. Era um pequeno mecanismo para destravar a fechadura, pro caso de alguém ficar preso ali naquele banheiro. Aí dá para abrir a porta pelo lado de fora, pois a mãe encontrou aquele mecanismo e, pro nosso desespero, abriu a bendita porta. Não sei qual de nós três levou o maior susto quando aquela porta se abriu. Só lembro da voz da minha mãe, o olho esbugalhado. Gilmar? O que você está fazendo aqui no banheiro com a minha filha? O Gilmar, apavorado, nem respondeu. E respondeu o quê? Foi abrindo a porta do box e passando pela minha mãe feito um foguete, nu e molhado. Quase a atropelou, inclusive. Depois, minha mãe se entrancou comigo e falou tanto na minha cabeça, mas tanto. Me olhava de um jeito como se eu fosse uma criminosa. Você vai me dizer agora, Luana, o que está acontecendo entre você e o Gilmar? Ou você prefere que eu ligue pro teu pai? Apesar da ameaça, não contei nada. Falei que
só tínhamos tomado banho juntos. Só que a mãe não é boba, né? E depois que o Renan chegou do serviço, foi outro capítulo do desespero. O Gilmar tinha saído para a rua assim que deu a confusão. Tudo para não escutar sermão, e demorou para voltar. Só que quando voltou, o Renan e a minha mãe estavam esperando por ele. Dali do quarto, eu escutei a confusão. Minha mãe estava revoltada. Chegou a discutir com o Renan, porque para ela, ele estava se aproveitando de mim. Resumindo, depois de muita conversa, para tentarem evitar o pior, como eles mesmos falaram, a decisão foi mandar o Gilmar para morar com a avó dele, por parte de mãe, que morava em Campina Grande do Sul. Eu chorei tanto por toda aquela confusão. E chorei mais ainda quando soube que o Gilmar iria embora ali de casa. Tudo bem, a gente tinha facilitado. Devíamos ter imaginado que um dia aquilo podia acontecer. Mas nos deixamos levar pela inocência da paixão. Olha, a minha vida se tornou um mar de lágrimas depois daquele acontecimento. Mudou assim, de um jeito que eu não consigo nem explicar em palavras. A gente nem pôde se despedir direito, trocar um último beijo, por exemplo, um último abraço, nem isso. No começo, ainda matávamos a saudade através de mensagens, de ligações. Só que depois, a mãe acabou descobrindo e tirou o celular de mim. Sofri tanto, mas tanto. Já tinha até gostado de alguns garotos, mas nada parecido com o que sentia pelo Gilmar. Foi simplesmente a paixão mais avassaladora do mundo, que judiou tanto de mim, que na verdade me derrubou. O tempo todo eu ficava pensando nele, não conseguia pensar mais em nada. Os meses passando, passou o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Para ser sincera, nunca consegui tirá-lo da cabeça. Passei anos vivendo de lembranças. O fato é que só fomos voltar a nos ver 3 anos depois. Nesse período todo, nunca deixei de pensar nesse homem. Em como poderia ter sido bonita a nossa história se não tivesse sido obrigada a deixar o meu amor ir embora. Até porque não tinha voz ativa, não mandava em mim, e ele foi morar com a avó. Imagine como eu me senti quando o vi novamente, 3 anos depois, quase cair dura no chão. A emoção foi tanta que a impressão que eu tive era de que ia ter um ataque do coração a qualquer momento. Meu coração bateu tão forte que pensei que fosse explodir dentro do peito. Só que naquelas alturas, infelizmente, ele já estava em outra. Quase 20 anos, estava namorando uma menina lá mesmo, de Campina Grande. Praticamente nem me deu bola. Praticamente nem olhou para mim. Nem conversou direito comigo. Sabe, agiu como se eu fosse uma estranha. Eu me senti tão magoada ao vê-lo acompanhado daquela moça. Os dois sempre juntos, atarracados um no outro, trocando beijinhos. E ele agindo como se nem me conhecesse. O que doeu mais, na verdade, foi a constatação que eu ainda o amava. De que ainda não tinha conseguido esquecê-lo. Olha, doeu muito, viu? Meu coração ficou aos pedaços. Mesmo assim, agradeço por ter podido ser feliz a seu lado enquanto foi possível. Tão pouquinho tempo, mas apesar de ter durado tão pouco, digo que conheci a mais pura felicidade. Ele foi meu primeiro grande amor. Meu primeiro namorado. Embora só nós dois soubéssemos que estávamos namorando, porque o resto do mundo não sabia de nada, até a minha mãe bater na porta daquele banheiro.
É tão triste quando a gente se separa de uma pessoa que faz tão bem pra gente, que faz o nosso mundo mudar, parecer mais bonito. É tão triste, é tão dolorido, principalmente quando essa pessoa é aquela pessoa especial. No caso, o primeiro a quem me entreguei, o único ao lado de quem eu queria ter a chance de poder passar todos os instantes da minha vida, até meu último suspiro. Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias. Dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou. Comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal. Dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor, para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.